Aí meu pai veio nos anos 70. Aí, quando foi em 83, a minha mãe veio trazendo a gente. Eu e mais 7 irmãos. E ficou lá. Eu lembro também quando eu fui, primeiro jogo meu, que eu fui conhecer um estádio, o estádio do Canindé. Meu marido me levou, fui conhecer o estádio, foi muito legal. Né? Porque você vencer tendo forças, né, tendo uma rede de apoio, é uma coisa. Você conseguir vencer sem ter uma rede de apoio, é outra. Então, Você é de qual cidade? Itainópolis, É Piauí. Piauí. E você veio para cá em que ano mesmo? Em 83, eu tinha 6 anos de idade. 83. O que te trouxe aqui para São Paulo? Minha mãe trouxe a gente, que meu pai já tinha vindo nos anos 70, e aí ele não queria mais voltar. Minha mãe falou, então vamos atrás do seu pai. Pegou a gente e trouxe. Como que era viver no Piauí? Maravilhoso. O que você se lembra de lá? Qual que é a lembrança que você tem? Eu lembro de, pelo menos na minha cidade, né? As pessoas são bem acolhedoras, né? Você vive muito nos vilarejos, né? Então, tipo, fazer fogueira de noite, sentar, isso na minha época, né? Fazer fogueira, senta todo mundo, conversa, fogão a lenha, doce de leite. Eu tive uma infância maravilhosa. Não teve o que reclamar. E como foi a chegada aqui em São Paulo? A chegada foi bem traumatizante, porque a gente chegou em junho, julho, então estava muito frio. Então a gente não estava preparada para o frio, né? Mas também a gente vai que foi bem acolhido, né? Porque nós éramos 7 irmãos pequenos, né? Então as pessoas doaram roupa, né? Porque até você comprar roupa para 8 filhos, né? Mas assim, então, mas depois agora eu acho que ainda até hoje, quando você chega do Nordeste, hoje que chamam de bullying, né? Porque você sofre muito bullying por conta do seu sotaque, né? Então eu era bem nova, mas as minhas irmãs mais adolescentes sofreram muito bullying por conta do sotaque, né? O sotaque. Ao invés de você falar coloca, você fala bota, né? Então você fala arrastado, né? Aí você vira motivo de chacota, motivo de piada, né? Mas eu hoje sempre achei meu sotaque lindo. Acho o sotaque do Nordeste a coisa mais linda do mundo. Mas quando você é criança, você não sabe o seu valor, né? E a outra criança também não entende que ser diferente é bonito também, né? Então é um choque. Para mim, foi a pior parte. Passada isso depois, né? E como é que foi o seu desenvolvimento, você crescer, você ficar adulto em São Paulo? A gente não teve muitos problemas, porque como nós éramos muito irmãos, então, sabe, a cultura nossa é o mais velho cuidar do mais novo, né? Então, minha mãe sempre trabalhou, desde que chegou aqui, trabalhava na metalúrgica, meu pai também, e meus irmãos mais velhos cuidavam da gente, né? Então, ficou assim, era uma criação saudável, porque nunca a gente estava sozinho em casa, ficava sozinho, ou passando necessidade, não.
Que a gente, todo mundo já chegou, os mais velhinhos já começaram a trabalhar. Você sempre morou na região do ABC? Sim, não, na minha adolescência eu morava em São Paulo, não sei se é São Paulo que chama, eu morava na Vila Califórnia, perto da Vila Prudente ali, né? E quanto tempo aqui em Mauá, Parque São Vicente? Mauá, já estou há 30 anos. É porque eu fui mãe muito cedo, né? Então eu só vivi a minha adolescência na Califórnia, foi aí fiquei grávida aos 17. E gosta de morar em Mauá? Eu amo morar em Mauá, eu amo. Aqui não sairia daqui, já tive a oportunidade de ir para Curitiba, tenho família em Curitiba, não me atrai. Eu gosto de Mauá, eu gosto do ABC. Eu gosto. E qual que você acha que foi a maior dificuldade em todos esses anos que você ou sua família passou? Tem algo que você se lembra ou nunca passaram algum momento difícil? Ah, não, de verdade assim não tenho nada para falar. Um período de todo mundo desempregado. Não, porque para mim eu acho que a parte mais difícil das famílias ou é o desemprego, do meu ponto de vista, ou doenças, né, na família, perdas. Não tivemos isso. Né? E qual um sonho que você ainda pensa em realizar? E eu quero muito poder viver 6 meses em Mauá, 6 meses no Piauí. Estou trabalhando para isso. Você ainda visita a tua família no Piauí? Todos os anos. E o meu marido é paulista, mas ele ama o Piauí. E como você imagina a tua vida daqui a 5 anos? Vivendo 6 meses aqui, 6 meses no Piauí. Tranco a porta, vou para lá, que ele está aposentada. Tá perto de conseguir? Sim. Você é de onde? Eu sou do Paraná, Pato Branco, Paraná. Nasci lá e morei lá até os meus 20 e poucos anos. Depois eu fui para Santa Catarina, São Bento do Sul, para trabalhar. E é onde eu conheci depois meu esposo. Você tem família ainda em Pato Branco? Tenho minhas irmãs, meus pais, né, que já morreram, né, sempre moraram em Pato Branco. E as minhas irmãs que moram lá ainda. Você costuma visitar, ir para lá? Sim, sempre que dá eu vou para Pato Branco. Eu gosto muito de lá, né? E é muito bom sempre estar com eles, né? O que você gosta de Pato Branco? Eu gosto da cidade. Pato Branco é uma cidade muito tranquila, muito boa, né? Limpa, organizada. Então, assim, eu me sinto super bem lá. E como que era viver lá? Quais lembranças que você tem de lá? Era bom. Morar em Pato Branco era muito bom, assim. Eu fui embora porque eu quis, né, outras chances, oportunidades e conhecer outros lugares. Mas Pato Branco é uma cidade muito boa. Qual algumas lembranças que você tem de lá, do período da tua infância? São muitas, né? A minha infância foi muito legal. Fiz muita bagunça, eu, minhas irmãs. E a gente brincou muito, se divertiu muito. A gente subia em árvore, a gente rodava pneu, a gente fazia trote, fazia um monte de coisa. Era muito legal, assim, muito divertido. Então, como eu trabalhava em Santa Catarina, né? Eu conheci meu esposo lá em Santa Catarina e a gente veio para Santo André, aqui para São Paulo. Quando eu cheguei em São Paulo, eu só ouvia falar de São Paulo, né? Violência, roubo e tudo, né? Quando eu vim para cá, eu achei assim de momento muito estranho as casas, que aqui lá em Pato Branco as casas são todas grandes, né? Aqueles terrenos enormes. E aqui normalmente é uma casa, mas ela é dividida no meio, como se fosse dividida no meio, né? E eu achei muito engraçado isso assim, sabe? Mas de São Paulo mesmo assim, eu gosto muito. Eu acho muito legal assim, sabe? A oportunidade que São Paulo dá para quem vem para cá é muito bom. E eu gosto muito daqui. Então, a primeira vez que eu vim para cá, eu vim de ônibus. Nós pegamos quando existia ainda aquele cometa que não tinha ar, janelão mesmo,
a gente veio pra cá, eu e meu marido, vim passear, vim conhecer. E quando a gente resolveu vir morar pra cá mesmo, o que eu lembro assim que de São Paulo é prédios, pessoas, são muito assim, eles recebem super bem as pessoas que vêm de fora. Eu não vejo isso como uma coisa ruim, porque eu já ouvi falar pessoas, né, que falam que, ai, mas eles não recebem bem quem é de outro estado. Recebem todo tipo de gente. É uma cidade muito boa. E eu lembro também quando eu fui, primeiro jogo meu, que eu fui conhecer um estádio, o estádio do Canindé. Meu marido me levou, fui conhecer o estádio, foi muito legal. Minha vida aqui é boa. Eu gosto de morar aqui. Como eu falei, eu vim pra cá, aí a gente começou do nada aqui em São Paulo. A gente foi morar com meus sogros e aos poucos fomos, né, começamos a trabalhar, começamos a estudar. Meu marido se formou, eu também me formei e mudamos aqui para onde eu moro hoje, né? Que graças a Deus a gente tem o nosso apartamento, a gente tem a nossa casa, tudo com muita luta, sabe? Mas valeu a pena cada coisa assim que a gente viveu. E eu gosto. Eu acho assim que aqui também eu tive várias dificuldades. Passei por um tumor na cabeça, né? Então fiz a cirurgia, tô bem, graças a Deus tá tudo bem. E também há pouco tempo atrás eu tive um câncer na tireoide, que também tá tudo bem. Então, assim, a vida é assim mesmo, né? A gente vai vivendo uma coisa de cada vez, né? Mas no final dá tudo certo. E você é feliz morando aqui? Ah, eu sou feliz, sim. Sou feliz, eu gosto de morar em São Paulo. Até quando eu vou lá para Pato Branco, que é uma cidade menor, né? Eu sinto falta daqui. Eu sinto falta do movimento, sinto falta dos restaurantes, eu sinto falta de tudo. Eu acostumei morar aqui. E você pensa em voltar a morar em Pato Branco? Não. Pato Branco é muito bom. Sinto muita saudade da minha família, né? Sinto muita saudade das minhas irmãs, dos meus sobrinhos, né? Mas voltar a morar lá, não me vejo morando em Pato Branco. Um sonho. Olha, não tenho assim sonho. Eu acho que tudo que aconteceu na minha vida foi muito bom. Só tenho que agradecer, sabe? Então, um sonho é ter saúde, que a minha família tenha saúde, que todos tenham saúde e paz, né? Que é o que todo mundo precisa. Como você imagina a sua vida, o seu futuro? O meu futuro, só Deus sabe. Eu não sei do dia de amanhã. Então, meu futuro, a gente faz planos, né? Mas não tenho assim, sabe? Meu futuro. Eu não sei, porque o dia de amanhã, Você não consegue imaginar nada à sua frente. não. Que nem eu falei, apenas é ter trabalho, saúde e ser feliz. O resto a gente corre atrás. Você se considera uma pessoa feliz? Sim, eu sou uma pessoa muito feliz. Eu me realizei em muitas coisas na minha vida, assim, e tenho coisas que eu nem imaginava que eu ia ter. Então, só agradecimento mesmo, eu sou muito feliz. Tá tudo certo? Não, a catraca grande calor, fica muito calor. E o prolongadorzinho não. Tá certo. Cícero, você é natural de qual cidade? Sou do Juazeiro do Norte, Ceará. Até daí o nome Cícero, né? O padroeiro da cidade lá é o Padre Cícero.
O pessoal tem grande devoção, minha mãe mesmo é devota dele, então E você nasceu lá. eu não sou nascido lá. Como que foi essa sua vinda para São Paulo, sua família? Conta um pouco para nós como foi de Juazeiro até chegar aqui na região em São Paulo, na região do ABC. Sim, fiz em janeiro dos 54 anos, né? Então eu sou de 72. Então a realidade daquela época é uma realidade bem diferente da que se existe hoje em dia, né? As facilidades que o pessoal mais jovem tem, era uma carência financeira muito grande lá naquela época. Então era da cultura da época, às vezes o nordestino, né? O migrante, vinha só o pai de família, né, para poder tentar ganhar o que eles chamavam de ganhar a vida em São Paulo, para trazer o resto da família. Então foi assim que aconteceu. Primeiro veio meu pai, né, conseguiu um emprego por aqui, e até um fato engraçado, né, porque antes do meu pai avisar para minha mãe que a situação estava melhor, minha mãe tacou todos os filhos dentro do ônibus, né, todos pequenos. Eu tinha 1 ano de idade, até um pouco menos, né, coisa de meses, 9 meses, 10 meses. E a minha mãe veio para cá de encontro com meu pai. Na época, a correspondência era tudo através de cartas, né? Não existia telefone, e se existia, não era para qualquer pessoa que tinha acesso a um simples telefonema, né? Então, a correspondência era toda feita através de cartas. Então, meu pai veio primeiro, né? Ficou por aqui mais ou menos 1 ano, né? Eu acho que só me fez lá e já veio para cá. E aí, minha mãe veio na sequência. A gente foi morar de aluguel no primeiro momento, ficou 2 anos morando de aluguel em 2 cômodos. Éramos em 6 irmãos, mais meu pai e minha mãe, total de 8 pessoas, né, dentro de 2 cômodos. E aí meu pai depois conseguiu um terreno, e aí levantou um cômodo, e aí a gente foi morar 8 pessoas em um único cômodo, né? Não tinha água, a água ia se buscar na bica, né? A energia ainda tinha, a rua era uma casa muito distante uma da outra. Hoje em dia tudo é bairro, então foi um período de muita necessidade. Então essa foi a minha vinda para São Paulo. Meu pai, ele era dependente de álcool, né? Então não foi fácil. No começo era menos, né? Mas foi bem difícil. Então, meu pai veio para trabalhar do que tivesse, porque quando sai do Nordeste, geralmente você sai da roça, você sai de um campo. Meu pai tem a segunda série, né, do primeiro grau lá. Eu acho que eles só estudavam na época, né? Hoje em dia também mudou de novo, né? Mas eles estudavam só até a quarta série. Se você quisesse concluir o primário, que seria da quinta, oitava, já era em outra escola. E as cidades do Nordeste não tinha estrutura nem para fornecer esse segundo grau. Então, meu pai mal sabia ler, mal sabia escrever. Ele fala bastante palavras com dificuldade, confunde algumas letras. E no início, minha mãe arrumou um emprego também. E aí saía meu pai para trabalhar, minha mãe para trabalhar, e o irmão mais velho, que ainda era menor de idade, cuidava dos pequenos. E aí foi assim, era matando um leão por dia, né? Ao longo do tempo, quando o tempo foi se passando, aí meu pai pôde ajudar menos ainda, né? Devido à dependência química no álcool, né? Não a dependência química, a dependência do álcool. Então foi muito difícil, foi muito sofrido, não foi fácil não. Na época eu não tinha essa consciência, hoje eu tenho, mas estar em São Paulo já era um privilégio, né? As oportunidades iam acontecer. Vendo a realidade, eu não sei se eu não enxergava ou se realmente não existia, porque eu acredito que muitas coisas, às vezes, a gente que coloca na nossa cabeça, como a questão do preconceito. O fato de eu ser nordestino, eu acho que isso nunca imputou em nada na minha trajetória, né? No que eu fui fazer. Pode ter tido algum comentário, é nordestina, isso, aquilo, mas isso nunca me abateu. Na realidade, eu tenho para mim, e isso é engraçado, que eu acho que eu tive sempre desde pequeno, não é hoje com opinião formada, que é um atributo a mais,
né? Porque você vencer tendo forças, né, tendo uma rede de apoio, é uma coisa. Você conseguir vencer sem ter uma rede de apoio é outra. Então, isso aí, para mim, foi uma coisa que sempre me fortificou mais. Nunca foi de enfraquecimento. Então, eu digo que eu tenho uma dívida com São Paulo, né? Um agradecimento muito grande. Talvez se a minha trajetória tivesse sido no Nordeste, poderia ter sido também uma trajetória vitoriosa? Poderia. Mas o que eu vivi, né? A gente não vive duas vidas, né? E a vida que eu vivi é essa. E essa aqui, eu sou muito grato a Deus, antes de tudo, né? As pessoas que também me ajudaram, porque às vezes um simples prato de alimento ajuda a gente, né? E é uma pessoa que só passou ali na sua vida por um instante, às vezes a gente esquece de agradecer e ela teve uma importância muito grande, né? Quer dizer, aquele prato de alimento mudou muita coisa. E eu passei por isso, de ter a necessidade de alguém oferecer um alimento um dia. Mas em São Paulo em si eu sou extremamente grato, extremamente grato. Tudo que eu consegui foi aqui. Hoje, como que é a vida da sua família, dos seus irmãos, sua mãe, seu pai? Como que é hoje a vida de vocês? Ou como que você viu o desenvolvimento da família? Sim. Eu sou filho de pais separados, né? Como eu disse, o alcoolismo chegou a um ponto que não teve como. Hoje minha mãe mora na mesma casa onde a gente se construiu, né? O meu pai voltou pro Ceará, né? Da onde a gente veio e mora por lá, né? Falou que a vida é feita de escolhas e consequências. Eu não estou falando só dele, né? Tô falando dele, de mim, de todo mundo. A gente, quando faz uma escolha errada, a gente tem consequências. Quando a gente faz a escolha certa, a gente tem consequência. Então, essa é a realidade do meu pai. Eu tenho 2 filhos biológicos, uma filha de coração, né? Sou divorciado, tenho um relacionamento maravilhoso com a minha ex-mulher, uma pessoa muito solista, né? E um precisa do outro, a gente tá lá para se ajudar. Ela tem a família dela, eu tenho a minha filha de coração mora comigo, né? Mas eu sou divorciado, moro aqui em Santo André. Estou residindo aqui recentemente, que eu morava em São Bernardo, até por uma questão de logística, foram 27 anos de Volkswagen, né? Então eu trabalhava de frente para a empresa, porque o nordestino em si, eu acho que ele tem um pouquinho do empreendedorismo dentro dele, né? Então, ao mesmo tempo que eu era CLT, eu sempre fazia alguma coisa por fora para poder ter uma evolução financeira, não ficar dependendo só do emprego. Passei momentos difíceis quando o emprego estava em risco, né, que é uma coisa normal. Qualquer empresa que tem uma caída de venda, ela pode ter essa oscilação e vai cair sobre o funcionário, né, o problema, se ela precisa reduzir custo e precisa reduzir funcionário. Então, quando eu tive essa experiência, eu não achei legal e eu sempre acreditei que eu precisava fazer alguma coisa por fora para não ficar dependente apenas de uma fonte de renda, né? Então, essa questão do empreendedorismo eu acho uma coisa muito interessante, porque eu não sei se aprende ou se nasce com a gente, né? Porque eu, criança, a gente ia jogar a bolinha de gude, a gente era tão carente, que até para comprar a bolinha de gude era difícil. Então eu jogava a bolinha de gude, vi que jogava a bolinha de gude bem, e aí eu começava a vender as bolinhas de gude que ganhava, já criança. Já criança, eu soltava um pipa, ia lá, construía um pipa e começava a vender pipa. Então, eu acho que sempre existiu dentro de mim. Então, não sei se foi uma coisa construída ou se já está dentro de cada um. Eu não acredito que exista a receita da felicidade, inclusive não existe, né? Mas trabalhar por conta, se eu pudesse recomendar para alguém, eu recomendava. O empreendedorismo, ele é arriscado, mas ao mesmo tempo ele é prazeroso. Quando você consegue realizar alguma coisa, e você fala, puxa, eu construí, eu levantei um ponto, ou eu investi, tive um retorno. Porque a CLT, ela te dá a segurança. Eu digo porque eu tive essa segurança há muito tempo, né? Mas o empreendedorismo, ele pode te abrir janelas e números que a CLT não vai te permitir. Hoje, o que paga minhas contas é o carros de aplicativo. Carros de aplicativo. Eu trabalhei durante um período muito grande, muito tempo numa empresa grande, na Volkswagen. Consegui ter uma responsabilidade financeira
onde eu consegui construir uma reserva, né? Quando você se desliga também da empresa, ela tem um plano de demissão voluntária que te dá valores significativos. Aí eu peguei a soma dessas economias e fui para aplicação, né? Até porque quando a gente tem ciência empreendedor, não tem jeito, você não consegue ficar parado, né? Você pode colocar no banco, que vai te dar ali o seu 1%, 1,5% numa zona de conforto, que talvez seria o suficiente para eu viver com dinheiro na aplicação, mas né, não dá para ficar parado, né? Eu acho que a gente tem que ser produtivo. Uma pergunta, você tem famílias no Nordeste ainda? Hoje, a minha família, quando se diz família pai e mãe, são todos do Nordeste, né? Veio meu pai e minha mãe para cá. Os irmãos deles, que eram muitos, né? Minha mãe mesmo teve, se não me engano, 18 irmãos, e meu pai alguma coisa em torno de 15, 16, são muitos, né? Todos eles eram de lá. Então, quando eu trato de primos, todos eles estão lá, todos no Nordeste. E você acha que ainda hoje, em 2026, muitas pessoas, o Nordeste hoje é outro do período que você veio Sim. criança, mas você acha que ainda hoje existe uma ideia em a pessoa vir para São Paulo ou isso já não é mais desse jeito? Eu acredito que financeiramente ainda existe essa ideia. Porém, hoje não existe, pela vivência que eu tive recente, né, de que eu fui para a Bahia na região de Sertão, né, a passeio, o povo nordestino, mesmo o mais carente, eles estão preferindo a não boa renda que existe lá, porém a qualidade de vida lá está muito grande em questão de segurança. Hoje o governo, independente de partido político, ele dá uma certa estrutura que não existia no passado, na questão de saúde, na questão de escola. Então eu não vejo uma escolha errada permanecer no Nordeste hoje. Que seja na região mais central ou na região mais de sertão, porque se tem muita qualidade de vida lá. Coisas que eu tive, né, na minha infância, que a garotada não tem mais, a questão da violência. Então, isso que eu vivi lá, que foi muito bom na minha infância, eles ainda vivem lá. E se vir para cá, eles sabem que não vão ter. Pergunta, você tem ido, você vai para lá ou para Juazeiro ou é difícil? Não, para Juazeiro é difícil. Eu fui ano que passou 2 vezes para Bahia, porque a minha enteada ela estava morando lá. Não tem. Eu me considero uma pessoa realizada e a questão do sonho, eu acho que a palavra sonho é aquilo que você não pode tocar. Eu não vejo nada que eu pudesse almejar, né, que eu almejasse e eu não pudesse fazer. Eu quero falar um inglês fluente. Tá aqui ao meu lado, é só eu pagar um curso de inglês e ir lá e fazer. Então a palavra do sonho, para mim, é igual como eu comentei, né? Algo que você não pode tocar. Eu não enxergo nada que eu não possa tocar, né? Que eu costumo dizer que Deus me permitiu que eu não pudesse. Então, se eu quiser fazer uma viagem para o exterior, eu posso. Se eu quiser fazer um curso, eu posso. Se eu quiser fazer um cruzeiro, eu posso. Se eu quiser adquirir... hoje eu estou aqui no Auto Center. Eu quero algo maior ainda. Eu sei que eu posso conseguir. Então, em questão de sonho, eu não vejo assim nenhum sonho, né, que eu não possa realizar. Eu posso colocar uma pergunta na sua entrevista, Du? Uma pergunta que eu me colocaria é o que eu poderia recomendar para quem quer ter como alguém que empreendeu, que venceu, né, na vida, talvez nem tanto pelos meus méritos, mas pelo que Deus me permitiu, mas o que Ele mais me permitiu foi coragem de acordar todo dia para trabalhar e se empenhar, né? Então, uma coisa que eu recomendo é estudo, cara, é estudar. Eu acho que a grande virada da minha vida foi quando eu tive a oportunidade de fazer um colégio técnico numa Getúlio Vargas, que na época era um nome muito forte, né, das escolas técnicas de São Paulo, e ali virou a minha vida, porque até então trabalhava para ganhar um salário mínimo e meio, que é a realidade eu acho, de 90% dos brasileiros, e tá tudo bem. Mas ali naquele colégio técnico eu tive a oportunidade de
ter uma profissão onde me dê uma oportunidade maior, né, para tudo que se construiu hoje. Então eu lembro que até minha mãe, né, dentro da debilidade dela, da época, ela me colocou que era para mim, prioridade era trabalhar. Isso com 14 anos, não era para estudar. E não desmerecendo profissão nenhuma, mas, por exemplo, apareceu uma vaga para trabalhar na faxina de uma empresa, e eu acho que foi a única vez na minha vida que eu confrontei a minha mãe, que eu não ia trabalhar na faxina, não pela profissão, porque eu não ia largar a escola para trabalhar ali na faxina. Então, eu acho que se eu tivesse largado os estudos naquela época, a minha realidade não seria a que eu tenho hoje. Então, estuda, cara. Estuda, porque é um divisor de água muito grande, muito, muito grande mesmo. Qual foi a importância do estudo em todo o seu desenvolvimento? Tudo, tudo, tudo. Porque até então eu vinha de uma escola pública de bairro, de como todo mundo vem, e a Getúlio Vargas eu comecei a conviver com pessoas que pensavam muito diferente, que tinham realidades diferentes, Ampliou. ampliou, abriu todos os horizontes e não é frase feita, mas às vezes, né, para ser águia você tem que andar com águia, né? Não dá para ser águia andando com pardal e nem com morcego. Então, me deu essa oportunidade, além do estudo, do conhecimento, de horizontes, da parte técnica também, porque é necessário, ninguém se forma mecânico só na raça. Se você quiser ser um mecânico bom de verdade, você tem que estudar. Ninguém se torna um engenheiro só indo para a obra. Você tem que estudar, você tem a bagagem técnica. Mas além da bagagem técnica, como pessoa, como ser humano, conhecendo pessoas novas que pensam diferente, que tiveram oportunidades que você não tiveram, você vai crescer. Porque você vai ter que acompanhar ela. Você vai ter que acompanhar elas. Então, eu não falava inglês. 90% da minha sala vinha de escola particular, todo mundo falava inglês. Eu tive que dar um jeito de arranhar o inglês. Não falo fluentemente, mas tive que arranhar. E tudo que eles faziam, eu tive que pelo menos me aproximar. Mas é essa coisa, eu estava andando com águia, então você vai ter que se comportar como águia. Gosta de viver na região do ABC? Sim, adoro o ABC. Adoro o ABC. Eu quando vim para cá, originalmente eu vim para São Paulo, mas divisa com o ABC. E ali, na realidade, já existia uma admiração, né? Porque dentro das minhas muitas empreitadas, né? Eu pegava saquinho de lixo, comprava e ia vender aqui na região do ABC. Então, para a gente era o primo rico, né? O ABC, né? E hoje eu tenho o privilégio de morar num bairro bom aqui do ABC, não que os outros não sejam, né? Mas eu tive o privilégio de morar onde, né? Morava o primo rico. Você é feliz hoje no ABC? Se eu puder recomendar para alguém morar em São Paulo, eu recomendo o ABC. O ABC me proporcionou muita coisa, né? O meu primeiro grande emprego foi na Brasinca, que estava em São Caetano. Foram 27 anos de Volkswagen, que está em São Bernardo. Aí eu moro no ABC há 20 anos. Então, eu recomendo muito, muito o ABC. E posso falar com propriedade, porque eu vivi em São Paulo, né? Mas o ABC, ele é diferente. O ABC é diferente.